por favor, Isaías 35, 3. Fortalezcam as manos cansadas e afirmem as rodillas débiles. Você já vê que desde logo Deus em sua palavra, Ele mostra que nadie pode fazer por mim o que eu tenho que fazer. A reação de uno é personal, nadie pode. Você vê que a pessoa, quando não quer reaccionar ante as adversidades e os problemas, nadie pode fazer nada por ela. Você pode até tentar ajudar, ou não é verdade? Você vê, por exemplo, que às vezes a madre quer ajudar a seu filho que já tem uma idade adulta, ou uma pessoa, e por mais que você trate de ajudar a pessoa, se ela está decidida em não reaccionar, nada passa. Ou não é verdade? Você pode dar bons conselhos, você lhe pode dizer buenas coisas, você pode tratar de querer levar a pessoa uma palavra de motivação, mas se ela não quer reaccionar, não vai acontecer nada. Por isso você vê o espírito da fé, como disse, que é a palavra de Deus. Disse que as manos cansadas se têm que fortalecer. É decir, Deus ele me está mostrando a mim, a nós outros, que temos que reaccionar. A pessoa, quando traz dentro de ela o espírito da fé, ela se renueva, ela reacciona ante qualquer situação. Há reação em ela. A pessoa, quando não tem o espírito da fé, ela não tem poder de reação. Quando vem um problema, quando surge uma situação, ela se entrega àquilo. A pessoa se dá por vencida. Por isso que a nós outros nos preocupa tanto e hacemos hincapié a que você tenha o Espírito Santo, a que você tenha comunhão com Deus, com sua palavra. Porque quando você se alimenta do espírito da fé, do espírito da palavra de Deus, você se convierte em uma pessoa invencível. Aí disse, e afirmem as rodillas débiles. Ou seja, a pessoa, ela não se doblega ante nada, porque Deus lhe dá a força, o renovo contínuo. Aí disse assim, digam-lhes a los temerosos, sejam fuertes, não temam, aqui está su Deus. A los que temem, sejam fuertes. Você vê que ele ser fuerte está conectado a uma decisão, não a um sentimento. Não existe esta coisa para ele que é de la fé, ele que é de la fé, dizer assim, não é que eu me sinto débil. Não se trata de sentir-se débil ou sentir-se fuerte. Se trata de decidir ser fuerte, amém? Ou rendir-se a la debilidade. Você vê que diz aí, digam a los que temem, sejam fuertes. O poder de ser fuerte, a decisão de ser fuerte está em mim. Não é o que diz a Bíblia? Diga el débil que? Você vê, se trata de uma posição. A pessoa se posiciona em la fé. Quando a pessoa vive o espírito de la fé, ela se posiciona. Você vê o caso de Gedeão? Gedeão, quando dijo, Senhor, eu sou o menor de minha casa, la tribo de la que eu hago parte é a menor, minha família é a menor, e eu sou o menor de minha família. Ou seja, eu sou débil. Deus digo, eu sou contigo. Deus lhe fortaleceu, Deus lo levou a decidir e crer que ele é forte. Amém, gente? Nunca em sua vida você deve estar buscando que as pessoas lhe tenham lástima. Aqueles que são de la fé não buscam lástima de nadie. Amém, gente? Nunca espere que lhe tenham lástima. Ele disse,
díganles, ou seja, a los que llevam a palavra, a los temerosos, sejam fuertes. Não temam, aqui está su Deus. Foi o que Deus disse a Gedeão, quando ele disse: Senhor meu, com que livrarei eu a Israel? Com que? Eu não tenho. Ele disse: eu estarei contigo. Porque não importa com que. E Deus sabe que você não tem com que vencer. Deus, Ele sabe. Deus sabe que com o que você tem, você não pode vencer. Você não ha podido vencer. Pero é aí que Deus aparece e diz: não te preocupes com o que, preocupa-te com quem estarás. Estarás comigo. Ele disse aqui, que aqui está su Deus. Deus, Ele quer estar com você, mas com a condição de que você reaccione, com a condição de que você não se conforme, com a condição de que você não se rinda. Aqui você entende por que razão Deus por 7 anos viu aquele pueblo sendo humilhado. A humilhação era grande. Deus, Ele vê a pessoa sofrendo. Claro que vê. Deus vê todo. Ou não vê todo? Vê ou não vê todo? Ele vê todo. Mas Deus espera isso. Que a pessoa diga: não, a partir de hora eu serei forte. A partir de hoje eu vou reaccionar ante este cansancio. De pronto você está na igreja e o tempo lhe está ganando. E o tempo está, de pronto, sometendo a você a uma situação de acomodação. Reaccione. Deus, Ele quer cambiar sua vida. Quem aqui crê plenamente que Deus, Ele quer aparecer em sua vida de forma maravilhosa ao ser humano? De verdade? Não é por agradar-me. Você crê? Quem crê? E é esta certeza que produz gozo, que produz alegria. Por isso que aqueles que são de la fé são considerados loucos. Porque ele que é de la fé, ele crê, ele não vive por lo que seus olhos veem. Ele vive por lo que ele crê, por aquele que ele crê. Amém. Aí disse assim: já viene la compensação, la retribuição de Deus. Ele vendrá a rescatá-lo. Graças a Deus. Amém? É isso que Ele está prometendo. É isso que Ele está garantizando. Que Ele vá a rescatar, que Ele vá a salvar, que Ele vá a corresponder a los que estão dispostos a aferrar-se ao Espírito de la fé. E no versículo 5 diz: entonces los ciegos verán e los sordos oirão. Os cegos fisicamente, não. Ele cego, ele que não ha podido ver a Deus em sua vida, ele que não ha podido ter uma experiência com Deus, ele que de pronto apenas escute a informação de Deus por bocas de outro. Ele está falando que aqueles que são cegos para o espiritual terão seus olhos abertos. Os que são, como aqui disse, sordos, que não han podido ouvir essa voz, a voz de Deus, a voz que fortalece, a voz que levanta, a voz do Espírito Santo. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que aquele que se dispõe a lutar, aqueles que se dispõem a aferrar-se à fé, aqueles que não estão na igreja por estar, mas estão na igreja e têm um propósito, têm um objetivo. Você vê por que Deus bendigo a Gedeão? Ele tinha um propósito. Você vê que Gedeão tinha um propósito. Gedeão, ele de contínuo estava naquele lagar, salvando a comida de sua família, salvando o alimento de sua família, salvando os animais de sua família. Deus viu que ele tinha um propósito. É aquela pessoa que ela está na igreja, ela sabe o que ela quer. Ele sabe. A pessoa, ela sabe que está na igreja, ela sabe. Eu quero o Espírito Santo. Eu quero conhecer a Deus. Eu não quero viver de informação. Eu quero minha experiência com Deus. Amém? Ou para você é suficiente só escutar falar de Deus?
Eu não creio que você haya venido à igreja só para escutar. Mas uno viene à igreja porque disse, não, eu quero. Eu me acuerdo quando comecei na igreja. Quando eu me decidi entregar a Deus, havia em mim sede. Eu tinha sede, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecê-lo. Eu quero seu Espírito. Eu quero poder ouvi-lo. Eu não quero mais, ou apenas, melhor dito, saber de Deus por boca de outro. Eu quero ver isso que esse pastor predica. Eu quero ver isso, lo que eu he leído. Então, é por esta razão que Jesus dijo, el que tiene sed, venga a mim, beba. Ele só se manifesta ao sedento, ao que deseja mais que todo, uma experiência com Ele. E Ele disse para terminar, los cojos saltarão como venados, e los mudos cantarão de alegria. É decir, aqueles que confessam uma fé que a Deus lhe agrada ou hace parte do plano de Deus que uno tenha uma vida limitada, é mentira. Deus não se agrada que nossas vidas sejam uma vida limitada. Mas você vê que el corvo saltarão como venados. Em outras palavras, já não há limitações. Já não pode haver limitação para aquele que crê. Se há limitações em sua vida, tenha-lo por seguro, é do diabo, não foi Deus. Se sua vida escorra, você diz, bispo, há uma área de minha vida que eu ando correando, porque eu tenho uma área de minha vida que é incompleta. Eu tenho uma área de minha vida que me está limitando. Perdona-me dizer assim, desta forma. É um demônio que está aí. Porque Deus não é um Deus que limita. Amém. Não és um Deus que limita. Por favor, abra seus olhos. Por favor, abra seus olhos. A lo grande que Deus quer manifestar-se em sua vida. E los mudos cantarão de alegria. Quantos em la igreja são mudos no aspecto de testemunho? São mudos. No aspecto de experiência com Deus. Não tem experiência. Não tem que falar. Não tem que contar. Se você lhe pergunta de experiência com Deus, apenas ele vai repetir o que ha ouído de boca de outros. Quando Gedeão disse para Deus, Senhor, e as maravilhas que nossos padres han contado, em outras palavras, eu sou mudo, eu não posso falar de esto. Eu he oído, me han dicho, pero eu não posso falar. Se alguém me pergunta de Deus, que pode falar eu? Se minha família me ofende, ou se minha família me confronta por causa de minha fé, que vou a dizer? Que vou a dizer eu? Há pessoas que quando a família vem e lhe confronta por causa da fé, porque ela vem na igreja, lo único que lhe quer é callar-se. Mas não é isso o que Deus quer. Deus não quer que você se calle. Não me refiro no aspecto de você poner-se a discutir opinião. Não, não é isto. E nem deve hacerlo. Mas eu tenho que dizer, Deus, ¿hasta quando? ¿Hasta quando eu vou ser mudo para minha família? ¿Hasta quando que eu vou ser mudo para falar de minha própria experiência contigo? ¿Hasta quando que eu não poderia falar por minha própria boca de ti? Mas os mudos cantarão de alegria, porque brotará água na terra seca e manantiales no deserto. Espírito Santo, esse rio de águas vivas brotará aonde estava seco hasta entonces. Fluirá esse rios de águas vivas. O poder de Deus, a presença de Deus quer manifestar-se em seu ser. Mas isso não é para todos. É para aquele que quer fazer o que ele começou dizendo. Reacciona. Se estava com as mãos débiles, fortaleça. Se estava aí já por arrodilhar-se ou rendir-se, fortaleça suas rodillas.
o Espírito Santo está falando com você agora. Reacciona, porque Ele hará coisas grandes em sua vida. Que necessito para fazer isso? Uma palavra chamada indignação. Se você não está indignado, desculpe-me dizer-lhe desta maneira: você não está na fé. Porque ele de la fé, ele se indigna, porque a palavra de Deus para ele é todo. Ele se indigna com as injusticias. A pessoa de Deus se indigna com aquele que não está de acordo com o que Deus determina para ela. Amém.